Hoje quero fazer para você uma oração te pedindo pela proteção de Santo Antônio de Pádua. Conhecido por suas habilidades como pregador e milagreiro, é frequentemente associado a histórias de exorcismos. Uma das histórias mais famosas, envolvendo Santo Antônio, conta que ele estava pregando na cidade de Rimini, na Itália, e um homem que estava possuído pelo demônio zombou de suas palavras. Santo Antônio, em resposta, ordenou ao demônio que se manifestasse. O demônio apareceu na forma de um grande peixe. Após uma breve oração, Santo Antônio exorcizou o homem, libertando-o da possessão demoníaca. Em outra ocasião, Santo Antônio foi desafiado por hereges, que negavam a presença real de Cristo na Eucaristia. Para provar a verdade da doutrina, ele realizou um desafio em que os hereges seriam incentivados a orar, e os demônios, que estavam presentes na forma de ídolos, deveriam responder às suas orações. Os demônios foram forçados a confessar a presença real de Cristo, na Eucaristia. Uma história narra como Santo Antônio foi chamado para ajudar uma jovem que estava possuída por um demônio. Ele passou a noite em oração, e com a força de sua fé, exorcizou o demônio e libertou a mulher de sua opressão espiritual. Há um relato como Santo Antônio, em uma ocasião, exorcizou um demônio que havia se escondido em uma árvore. Com uma simples oração, ele ordenou que o demônio deixasse o local, e a árvore ficou curada, produzindo frutos. Há histórias que atribuem a Santo Antônio a limpeza espiritual de um castelo infestado de demônios. Com suas orações e fé, ele expulsou os espíritos malignos, tornando o castelo seguro para seus ocupantes. Se você tem fé em Santo Antônio de Pádua, deixe seu nome nos comentários, para incluirmos você em nossa vigília noturna. Me acompanhe e reze esta oração com fé e confiança, pedindo para que Santo Antônio interceda por você, diante do trono de Deus, fazendo com que o livramento que você precisa chegue muito rápido até você. A oração mais poderosa para retirar demônios de Santo Antônio de Pádua. Peço humildemente que deixe seu like, isso me ajuda demais a continuar com nossas orações diárias, e ajuda com que nós cheguemos cada vez a mais pessoas que estão precisando de proteção e orientação, nesse mundo tão desesperançoso. E agora, me acompanhe nessa oração. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o santo dos pobres, dirijo-me a ti neste momento com um coração grato e humilde. Reconheço a tua benevolência, amor e proteção constante em minha vida, e hoje venho a tu com uma súplica especial, proteção contra a inveja, um dos males que muitas vezes tentam me afligir. Santo Antônio, grande pregador e portador da luz divina, que espalhou a palavra de Deus com sabedoria e compaixão, peço que intercedas junto a Deus em meu nome. Livra-me da inveja que às vezes se infiltra em minha vida e coração. Que a luz da tua santidade dissipe as sombras da inveja, do ressentimento e da amargura que possam tentar me envolver. Ajuda-me a compreender que a inveja é um veneno que prejudica tanto a quem sente quanto a quem é alvo dela. Inspira-me a ser grato pelas bênçãos que Deus,
derramou sobre mim e a compartilhar essas bênçãos com os outros, em vez de sentir inveja do que os outros têm. Santo Antônio, padroeiro dos necessitados, ajuda-me a ser generoso, compassivo e solidário com aqueles que estão em necessidade. Fortalece meu coração para que eu possa viver uma vida de humildade, gratidão e amor ao próximo, superando qualquer sentimento de inveja que possa surgir. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as preocupações e os anseios do meu coração relacionados à inveja. Peço também que me concedas a graça de ser um instrumento da paz e da harmonia, buscando compreender e perdoar aqueles que possam ter despertado sentimentos de inveja em mim. Que eu seja capaz de enxergar o divino em todos os seres humanos e tratá-los com amor e respeito. Santo Antônio, abençoado pregador e santo dos milagres, rogo que me ajudes a superar a inveja e a encontrar a verdadeira alegria na comunhão com Deus e na vivência de uma vida virtuosa. Que a Tua intercessão possa me guiar pelo caminho da santidade e da paz. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó Santo Antônio, que foi agraciado com a divina sabedoria e a capacidade de dissipar as trevas, que cercam a alma humana, hoje recorro a Tu, com um coração repleto de fé e devoção. Sabendo que és um poderoso intercessor junto a Deus, peço a Tua ajuda nesta hora de necessidade, em que busco proteção contra as maldições que podem ameaçar a minha vida e a minha alma. Santo Antônio, Tu que és conhecido como martirológio da Igreja, cuja pregação incansável espalhou a luz do Evangelho e a verdade de Deus, rogo que uses o Teu poder e graça divina para me envolver em uma armadura espiritual, que me defenda contra qualquer maldição, malevolência ou poder negativo que possa tentar me atingir. Peço que me concedas discernimento espiritual para reconhecer a presença do mal e da inveja em minha vida. Dá-me coragem para enfrentar essas ameaças com fé inabalável, confiança na graça divina e resolução firme. Que eu possa ser como Tu, um verdadeiro instrumento da luz divina, afastando as trevas e as maldições que possam se aproximar de mim. Santo Antônio, patrono dos perdidos e daqueles que buscam proteção divina, ouve as minhas súplicas e intercede junto a Deus, para que Ele me abençoe com sua proteção, contra todas as formas de maldição. Que o Teu Espírito guie os meus passos e me ajude a viver uma vida de santidade, que é a maior proteção contra as forças do mal. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados às maldições que possam me afligir. Rogo que me ajudes a encontrar a paz interior, a serenidade e a confiança em Deus, sabendo que Sua graça é suficiente para me proteger de qualquer maldição ou mal que possa tentar me afetar. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos,
pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o santo dos oprimidos, dirijo-me a tu com um coração humilde e devoto, reconhecendo a tua proteção constante e a tua intercessão junto a Deus. Hoje, venho diante de ti com uma súplica especial, pedindo a tua ajuda e proteção contra trabalhos espirituais e influências negativas que possam ameaçar a minha paz e bem-estar espiritual. Santo Antônio, tu que foi um fiel defensor da fé e da verdade, peço que uses a tua poderosa intercessão para me envolver em uma armadura espiritual, que me proteja contra todos os trabalhos espirituais, malevolências e influências malignas que possam se voltar contra mim. Dá-me a força e a sabedoria para discernir o bem do mal, e resistir a qualquer tentativa de prejudicar a minha alma ou meu corpo. Santo Antônio, tu que foi conhecido por realizar milagres e curar os aflitos, rogo que, através da tua intercessão, possas afastar todas as energias negativas que possam me rodear. Ajuda-me a manter a minha fé inabalável em Deus e a confiar na sua proteção constante, sabendo que a sua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Neste momento de oração, coloco diante de tu as minhas preocupações e medos relacionados a trabalhos espirituais e influências negativas. Peço que me concedas a paz de espírito e a serenidade, para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir em meu caminho. Fortalece o meu espírito, para que eu possa resistir a qualquer forma de maldade e seguir o caminho da virtude e da bondade. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó Santo Antônio de Pádua, que brilhas como uma luz divina na escuridão deste mundo, e cuja fé inquebrantável venceu os poderes do mal, venho diante de tu com um coração cheio de devoção e humildade. Reconheço a tua intercessão poderosa junto a Deus e peço também a tua ajuda e proteção contra os ataques do maligno, que tenta enfraquecer a minha fé e desviar-me do caminho da virtude. Santo Antônio, tu que foi agraciado com o dom da sabedoria e o discernimento espiritual, rogo que uses o teu poder divino para me envolver em uma armadura espiritual, que me proteja contra as artimanhas e influências do maligno. Dá-me a força e a fé para resistir a qualquer tentação, e superar os obstáculos que o mal possa colocar em meu caminho. Santo Antônio, defensor da verdade e da justiça,
peço que me ajudes a permanecer firme na minha fé, confiando na proteção divina e na luz de Deus. Livra-me de qualquer influência demoníaca que tente prejudicar a minha alma ou meu corpo. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados aos ataques do maligno. Rogo que me concedas a serenidade e a paz interior para enfrentar o mal com coragem e determinação, confiando na graça de Deus e na Tua intercessão. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o protetor contra o maligno, venho a tu, com um coração humilde e cheio de fé. Reconheço a tua intercessão poderosa junto a Deus e a tua reputação como um defensor contra as forças do mal. Hoje, recorro a tu, com uma súplica urgente, também peço que o demônio se afaste de minha vida, e que eu seja deixado em paz. Santo Antônio, tu que enfrentaste o maligno com coragem e fé, rogo que uses o teu poder e a tua graça divina para interceder junto a Deus em meu nome. Livra-me das influências malignas, tentações e opressões espirituais que possam estar me afetando. Peço que o demônio e suas artimanhas se afastem de minha vida, minha mente e meu coração. Neste momento de oração, coloco diante de tu as minhas preocupações e medos relacionados às influências do maligno. Rogo que me concedas a paz interior, a serenidade e a força espiritual para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir. Fortalece a minha fé e ajuda-me a confiar na proteção divina de Deus, sabendo que a sua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Santo Antônio, protetor contra o maligno e santo dos milagres, agradeço-te por ouvires as minhas preces e confio na tua intercessão perante Deus. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o santo dos pobres, dirijo-me a ti neste momento com um coração grato e humilde. Reconheço a tua benevolência, amor e proteção constante em minha vida, e hoje venho a tu com uma súplica especial, proteção contra a inveja, um dos males que muitas vezes tentam me afligir. Santo Antônio, grande pregador e portador da luz divina, que espalhou a palavra de Deus com sabedoria e compaixão, peço que intercedas junto a Deus em meu nome. Livra-me da inveja que às vezes se infiltra em minha vida e coração. Que a luz da tua santidade dissipe as sombras da inveja, do ressentimento e da amargura que possam tentar me envolver.
Ajuda-me a compreender que a inveja é um veneno que prejudica tanto a quem sente quanto a quem é alvo dela. Inspira-me a ser grato pelas bênçãos que Deus derramou sobre mim e a compartilhar essas bênçãos com os outros, em vez de sentir inveja do que os outros têm. Santo Antônio, padroeiro dos necessitados, ajuda-me a ser generoso, compassivo e solidário com aqueles que estão em necessidade. Fortalece meu coração para que eu possa viver uma vida de humildade, gratidão e amor ao próximo, superando qualquer sentimento de inveja que possa surgir. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as preocupações e os anseios do meu coração relacionados à inveja. Peço também que me concedas a graça de ser um instrumento da paz e da harmonia, buscando compreender e perdoar aqueles que possam ter despertado sentimentos de inveja em mim. Que eu seja capaz de enxergar o divino em todos os seres humanos e tratá-los com amor e respeito. Santo Antônio, abençoado pregador e santo dos milagres, rogo que me ajudes a superar a inveja e a encontrar a verdadeira alegria na comunhão com Deus e na vivência de uma vida virtuosa. Que a Tua intercessão possa me guiar pelo caminho da santidade e da paz. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó Santo Antônio, que foi agraciado com a divina sabedoria e a capacidade de dissipar as trevas, que cercam a alma humana, hoje recorro a Tu, com um coração repleto de fé e devoção. Sabendo que és um poderoso intercessor junto a Deus, peço a Tua ajuda nesta hora de necessidade, em que busco proteção contra as maldições que podem ameaçar a minha vida e a minha alma. Santo Antônio, Tu que és conhecido como martirológio da Igreja, cuja pregação incansável espalhou a luz do Evangelho e a verdade de Deus, rogo que uses o Teu poder e graça divina para me envolver em uma armadura espiritual, que me defenda contra qualquer maldição, malevolência ou poder negativo, que possa tentar me atingir. Peço que me concedas discernimento espiritual para reconhecer a presença do mal e da inveja em minha vida. Dá-me coragem para enfrentar essas ameaças com fé inabalável, confiança na graça divina e resolução firme. Que eu possa ser como Tu, um verdadeiro instrumento da luz divina, afastando as trevas e as maldições, que possam se aproximar de mim. Santo Antônio, patrono dos perdidos e daqueles que buscam proteção divina, ouve as minhas súplicas e intercede junto a Deus, para que Ele me abençoe com sua proteção, contra todas as formas de maldição. Que o Teu Espírito guie os meus passos e me ajude a viver uma vida de santidade, que é a maior proteção contra as forças do mal. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados às maldições que possam me afligir. Rogo que me ajudes a encontrar a paz interior, a serenidade e a confiança em Deus, sabendo que Sua graça é suficiente para me proteger de qualquer maldição ou mal,
que possa tentar me afetar. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o santo dos oprimidos, dirijo-me a tu com um coração humilde e devoto, reconhecendo a tua proteção constante e a tua intercessão junto a Deus. Hoje, venho diante de ti com uma súplica especial, pedindo a tua ajuda e proteção contra trabalhos espirituais e influências negativas, que possam ameaçar a minha paz e bem-estar espiritual. Santo Antônio, tu que foi um fiel defensor da fé e da verdade, peço que uses a tua poderosa intercessão para me envolver em uma armadura espiritual, que me proteja contra todos os trabalhos espirituais, malevolências e influências malignas que possam se voltar contra mim. Dá-me a força e a sabedoria para discernir o bem do mal, e resistir a qualquer tentativa de prejudicar a minha alma ou meu corpo. Santo Antônio, tu que foi conhecido por realizar milagres e curar os aflitos, rogo que, através da tua intercessão, possas afastar todas as energias negativas que possam me rodear. Ajuda-me a manter a minha fé inabalável em Deus, e a confiar na sua proteção constante, sabendo que a sua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Neste momento de oração, coloco diante de tu as minhas preocupações e medos relacionados a trabalhos espirituais e influências negativas. Peço que me concedas a paz de espírito e a serenidade, para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir em meu caminho. Fortalece o meu espírito, para que eu possa resistir a qualquer forma de maldade e seguir o caminho da virtude e da bondade. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó Santo Antônio de Pádua, que brilhas como uma luz divina na escuridão deste mundo, e cuja fé inquebrantável venceu os poderes do mal, venho diante de tu com um coração cheio de devoção e humildade. Reconheço a tua intercessão poderosa junto a Deus e peço também a tua ajuda e proteção contra os ataques do maligno, que tenta enfraquecer a minha fé e desviar-me do caminho da virtude. Santo Antônio, tu que foi agraciado com o dom da sabedoria e o discernimento espiritual, rogo que uses o teu poder divino para me envolver em uma armadura espiritual, que me proteja contra as artimanhas e influências do maligno. Dá-me a força e a fé para resistir a qualquer tentação,
e superar os obstáculos que o mal possa colocar em meu caminho. Santo Antônio, defensor da verdade e da justiça, peço que me ajudes a permanecer firme na minha fé, confiando na proteção divina e na luz de Deus. Livra-me de qualquer influência demoníaca que tente prejudicar a minha alma ou meu corpo. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados aos ataques do maligno. Rogo que me concedas a serenidade e a paz interior para enfrentar o mal com coragem e determinação, confiando na graça de Deus e na Tua intercessão. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o protetor contra o maligno, venho a Tu, com um coração humilde e cheio de fé. Reconheço a Tua intercessão poderosa junto a Deus e a Tua reputação como um defensor contra as forças do mal. Hoje, recorro a Tu, com uma súplica urgente, também peço que o demônio se afaste de minha vida, e que eu seja deixado em paz. Santo Antônio, Tu que enfrentaste o maligno com coragem e fé, rogo que uses o Teu poder e a Tua graça divina para interceder junto a Deus em meu nome. Livra-me das influências malignas, tentações e opressões espirituais que possam estar me afetando. Peço que o demônio e suas artimanhas se afastem de minha vida, minha mente e meu coração. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados às influências do maligno. Rogo que me concedas a paz interior, a serenidade e a força espiritual para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir. Fortalece a minha fé e ajuda-me a confiar na proteção divina de Deus, sabendo que a Sua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Santo Antônio, protetor contra o maligno e santo dos milagres, agradeço-te por ouvires as minhas preces e confio na Tua intercessão perante Deus. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o santo dos pobres, dirijo-me a Ti neste momento com um coração grato e humilde. Reconheço a Tua benevolência, amor e proteção constante em minha vida, e hoje venho a Tu com uma súplica especial, proteção contra a inveja, um dos males que muitas vezes tentam me afligir. Santo Antônio, grande pregador e portador da luz divina, que espalhou a palavra de Deus com sabedoria e compaixão, peço que intercedas junto a Deus em meu nome. Livra-me da inveja que às vezes se infiltra em minha vida e coração. Que a luz da Tua santidade dissipe as sombras da inveja, do ressentimento,
e da amargura que possam tentar me envolver. Ajuda-me a compreender que a inveja é um veneno que prejudica tanto a quem sente quanto a quem é alvo dela. Inspira-me a ser grato pelas bênçãos que Deus derramou sobre mim e a compartilhar essas bênçãos com os outros, em vez de sentir inveja do que os outros têm. Santo Antônio, padroeiro dos necessitados, ajuda-me a ser generoso, compassivo e solidário com aqueles que estão em necessidade. Fortalece meu coração para que eu possa viver uma vida de humildade, gratidão e amor ao próximo, superando qualquer sentimento de inveja que possa surgir. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as preocupações e os anseios do meu coração relacionados à inveja. Peço também que me concedas a graça de ser um instrumento da paz e da harmonia, buscando compreender e perdoar aqueles que possam ter despertado sentimentos de inveja em mim. Que eu seja capaz de enxergar o divino em todos os seres humanos e tratá-los com amor e respeito. Santo Antônio, abençoado pregador e santo dos milagres, rogo que me ajudes a superar a inveja e a encontrar a verdadeira alegria na comunhão com Deus e na vivência de uma vida virtuosa. Que a Tua intercessão possa me guiar pelo caminho da santidade e da paz. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó Santo Antônio, que foi agraciado com a divina sabedoria e a capacidade de dissipar as trevas, que cercam a alma humana, hoje recorro a Tu, com um coração repleto de fé e devoção. Sabendo que és um poderoso intercessor junto a Deus, peço a Tua ajuda nesta hora de necessidade, em que busco proteção contra as maldições que podem ameaçar a minha vida e a minha alma. Santo Antônio, Tu que és conhecido como martirológio da Igreja, cuja pregação incansável espalhou a luz do Evangelho e a verdade de Deus, rogo que uses o Teu poder e graça divina para me envolver em uma armadura espiritual, que me defenda contra qualquer maldição, malevolência ou poder negativo que possa tentar me atingir. Peço que me concedas discernimento espiritual para reconhecer a presença do mal e da inveja em minha vida. Dá-me coragem para enfrentar essas ameaças com fé inabalável, confiança na graça divina e resolução firme. Que eu possa ser como Tu, um verdadeiro instrumento da luz divina, afastando as trevas e as maldições que possam se aproximar de mim. Santo Antônio, patrono dos perdidos e daqueles que buscam proteção divina, ouve as minhas súplicas e intercede junto a Deus, para que Ele me abençoe com sua proteção, contra todas as formas de maldição. Que o Teu Espírito guie os meus passos e me ajude a viver uma vida de santidade, que é a maior proteção contra as forças do mal. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados às maldições que possam me afligir. Rogo que me ajudes a encontrar a paz interior, a serenidade e a confiança em Deus,
sabendo que sua graça é suficiente para me proteger de qualquer maldição ou mal que possa tentar me afetar. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o santo dos oprimidos, dirijo-me a tu com um coração humilde e devoto, reconhecendo a tua proteção constante e a tua intercessão junto a Deus. Hoje, venho diante de ti com uma súplica especial, pedindo a tua ajuda e proteção contra trabalhos espirituais e influências negativas que possam ameaçar a minha paz e bem-estar espiritual. Santo Antônio, tu que foi um fiel defensor da fé e da verdade, peço que uses a tua poderosa intercessão para me envolver em uma armadura espiritual, que me proteja contra todos os trabalhos espirituais, malevolências e influências malignas que possam se voltar contra mim. Dá-me a força e a sabedoria para discernir o bem do mal, e resistir a qualquer tentativa de prejudicar a minha alma ou meu corpo. Santo Antônio, tu que foi conhecido por realizar milagres e curar os aflitos, rogo que, através da tua intercessão, possas afastar todas as energias negativas que possam me rodear. Ajuda-me a manter a minha fé inabalável em Deus, e a confiar na sua proteção constante, sabendo que a sua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Neste momento de oração, coloco diante de tu as minhas preocupações e medos relacionados a trabalhos espirituais e influências negativas. Peço que me concedas a paz de espírito e a serenidade, para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir em meu caminho. Fortalece o meu espírito, para que eu possa resistir a qualquer forma de maldade e seguir o caminho da virtude e da bondade. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó Santo Antônio de Pádua, que brilhas como uma luz divina na escuridão deste mundo, e cuja fé inquebrantável venceu os poderes do mal, venho diante de tu com um coração cheio de devoção e humildade. Reconheço a tua intercessão poderosa junto a Deus e peço também a tua ajuda e proteção contra os ataques do maligno, que tenta enfraquecer a minha fé e desviar-me do caminho da virtude. Santo Antônio, tu que foi agraciado com o dom da sabedoria e o discernimento espiritual, rogo que uses o teu poder divino para me envolver em uma armadura espiritual, que me proteja contra as artimanhas e influências do maligno.
dá-me a força e a fé para resistir a qualquer tentação e superar os obstáculos que o mal possa colocar em meu caminho. Santo Antônio, defensor da verdade e da justiça, peço que me ajudes a permanecer firme na minha fé, confiando na proteção divina e na luz de Deus. Livra-me de qualquer influência demoníaca que tente prejudicar a minha alma ou meu corpo. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados aos ataques do maligno. Rogo que me concedas a serenidade e a paz interior para enfrentar o mal com coragem e determinação, confiando na graça de Deus e na Tua intercessão. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o protetor contra o maligno, venho a Tu, com um coração humilde e cheio de fé. Reconheço a Tua intercessão poderosa junto a Deus e a Tua reputação como um defensor contra as forças do mal. Hoje, recorro a Tu, com uma súplica urgente, também peço que o demônio se afaste de minha vida, e que eu seja deixado em paz. Santo Antônio, Tu que enfrentaste o maligno com coragem e fé, rogo que uses o Teu poder e a Tua graça divina para interceder junto a Deus em meu nome. Livra-me das influências malignas, tentações e opressões espirituais que possam estar me afetando. Peço que o demônio e suas artimanhas se afastem de minha vida, minha mente e meu coração. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados às influências do maligno. Rogo que me concedas a paz interior, a serenidade e a força espiritual para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir. Fortalece a minha fé e ajuda-me a confiar na proteção divina de Deus, sabendo que a Sua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Santo Antônio, protetor contra o maligno e santo dos milagres, agradeço-te por ouvires as minhas preces e confio na Tua intercessão perante Deus. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o santo dos pobres, dirijo-me a Ti neste momento com um coração grato e humilde. Reconheço a Tua benevolência, amor e proteção constante em minha vida, e hoje venho a Tu com uma súplica especial, proteção contra a inveja, um dos males que muitas vezes tentam me afligir. Santo Antônio, grande pregador e portador da luz divina, que espalhou a palavra de Deus com sabedoria e compaixão, peço que intercedas junto a Deus em meu nome. Livra-me da inveja que às vezes se infiltra em minha vida e coração.
que a luz da tua santidade dissipe as sombras da inveja, do ressentimento e da amargura que possam tentar me envolver. Ajuda-me a compreender que a inveja é um veneno que prejudica tanto a quem sente quanto a quem é alvo dela. Inspira-me a ser grato pelas bênçãos que Deus derramou sobre mim e a compartilhar essas bênçãos com os outros, em vez de sentir inveja do que os outros têm. Santo Antônio, padroeiro dos necessitados, ajuda-me a ser generoso, compassivo e solidário com aqueles que estão em necessidade. Fortalece meu coração para que eu possa viver uma vida de humildade, gratidão e amor ao próximo, superando qualquer sentimento de inveja que possa surgir. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as preocupações e os anseios do meu coração relacionados à inveja. Peço também que me concedas a graça de ser um instrumento da paz e da harmonia, buscando compreender e perdoar aqueles que possam ter despertado sentimentos de inveja em mim. Que eu seja capaz de enxergar o divino em todos os seres humanos e tratá-los com amor e respeito. Santo Antônio, abençoado pregador e santo dos milagres, rogo que me ajudes a superar a inveja e a encontrar a verdadeira alegria na comunhão com Deus e na vivência de uma vida virtuosa. Que a Tua intercessão possa me guiar pelo caminho da santidade e da paz. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó Santo Antônio, que foi agraciado com a divina sabedoria e a capacidade de dissipar as trevas, que cercam a alma humana, hoje recorro a Tu, com um coração repleto de fé e devoção. Sabendo que és um poderoso intercessor junto a Deus, peço a Tua ajuda nesta hora de necessidade, em que busco proteção contra as maldições que podem ameaçar a minha vida e a minha alma. Santo Antônio, Tu que és conhecido como martirológio da Igreja, cuja pregação incansável espalhou a luz do Evangelho e a verdade de Deus, rogo que uses o Teu poder e graça divina para me envolver em uma armadura espiritual, que me defenda contra qualquer maldição, malevolência ou poder negativo que possa tentar me atingir. Peço que me concedas discernimento espiritual para reconhecer a presença do mal e da inveja em minha vida. Dá-me coragem para enfrentar essas ameaças com fé inabalável, confiança na graça divina e resolução firme. Que eu possa ser como Tu, um verdadeiro instrumento da luz divina, afastando as trevas e as maldições que possam se aproximar de mim. Santo Antônio, patrono dos perdidos e daqueles que buscam proteção divina, ouve as minhas súplicas e intercede junto a Deus, para que Ele me abençoe com sua proteção, contra todas as formas de maldição. Que o Teu Espírito guie os meus passos e me ajude a viver uma vida de santidade, que é a maior proteção contra as forças do mal. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados às maldições que possam me afligir.
rogo que me ajudes a encontrar a paz interior, a serenidade e a confiança em Deus, sabendo que sua graça é suficiente para me proteger de qualquer maldição ou mal que possa tentar me afetar. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o santo dos oprimidos, dirijo-me a tu com um coração humilde e devoto, reconhecendo a tua proteção constante e a tua intercessão junto a Deus. Hoje, venho diante de ti com uma súplica especial, pedindo a tua ajuda e proteção contra trabalhos espirituais e influências negativas, que possam ameaçar a minha paz e bem-estar espiritual. Santo Antônio, tu que foi um fiel defensor da fé e da verdade, peço que uses a tua poderosa intercessão para me envolver em uma armadura espiritual, que me proteja contra todos os trabalhos espirituais, malevolências e influências malignas que possam se voltar contra mim. Dá-me a força e a sabedoria para discernir o bem do mal, e resistir a qualquer tentativa de prejudicar a minha alma ou meu corpo. Santo Antônio, tu que foi conhecido por realizar milagres e curar os aflitos, rogo que, através da tua intercessão, possas afastar todas as energias negativas que possam me rodear. Ajuda-me a manter a minha fé inabalável em Deus, e a confiar na sua proteção constante, sabendo que a sua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Neste momento de oração, coloco diante de tu as minhas preocupações e medos relacionados a trabalhos espirituais e influências negativas. Peço que me concedas a paz de espírito e a serenidade, para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir em meu caminho. Fortalece o meu espírito, para que eu possa resistir a qualquer forma de maldade e seguir o caminho da virtude e da bondade. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó Santo Antônio de Pádua, que brilhas como uma luz divina na escuridão deste mundo, e cuja fé inquebrantável venceu os poderes do mal, venho diante de tu com um coração cheio de devoção e humildade. Reconheço a tua intercessão poderosa junto a Deus e peço também a tua ajuda e proteção contra os ataques do maligno, que tenta enfraquecer a minha fé e desviar-me do caminho da virtude. Santo Antônio, tu que foi agraciado com o dom da sabedoria e o discernimento espiritual,
rogo que uses o teu poder divino para me envolver em uma armadura espiritual, que me proteja contra as artimanhas e influências do maligno. Dá-me a força e a fé para resistir a qualquer tentação e superar os obstáculos que o mal possa colocar em meu caminho. Santo Antônio, defensor da verdade e da justiça, peço que me ajudes a permanecer firme na minha fé, confiando na proteção divina e na luz de Deus. Livra-me de qualquer influência demoníaca que tente prejudicar a minha alma ou meu corpo. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados aos ataques do maligno. Rogo que me concedas a serenidade e a paz interior para enfrentar o mal com coragem e determinação, confiando na graça de Deus e na Tua intercessão. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Ó glorioso Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres e o protetor contra o maligno, venho a tu, com um coração humilde e cheio de fé. Reconheço a tua intercessão poderosa junto a Deus e a tua reputação como um defensor contra as forças do mal. Hoje, recorro a tu, com uma súplica urgente, também peço que o demônio se afaste de minha vida, e que eu seja deixado em paz. Santo Antônio, tu que enfrentaste o maligno com coragem e fé, rogo que uses o teu poder e a tua graça divina para interceder junto a Deus em meu nome. Livra-me das influências malignas, tentações e opressões espirituais que possam estar me afetando. Peço que o demônio e suas artimanhas se afastem de minha vida, minha mente e meu coração. Neste momento de oração, coloco diante de Tu as minhas preocupações e medos relacionados às influências do maligno. Rogo que me concedas a paz interior, a serenidade e a força espiritual para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir. Fortalece a minha fé e ajuda-me a confiar na proteção divina de Deus, sabendo que a sua luz é mais forte do que qualquer escuridão. Santo Antônio, protetor contra o maligno e santo dos milagres, agradeço-te por ouvires as minhas preces e confio na tua intercessão perante Deus. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém.